bem-vinda ao podcast Rico com Imóvel. Meu nome é Natália Wayne. E o meu nome é Fábio Wayne e aqui nós discutimos as estratégias para você alcançar os R$25 mil em comissão todos os meses como gestor de vendas imobiliárias. E o tema de hoje é o gestor de vendas imobiliárias. Fábio, para começar a gente tem que falar sobre o que é. Vamos lá, explica melhor para o pessoal o que é o gestor de vendas imobiliárias. Natália, as profissões e as funções elas vão se modernizando com o passar dos anos e algumas coisas tendem a ir para mercados um pouco mais sofisticados. Então, vamos, por exemplo, comparar com como era produzido comida, como é que o pessoal plantava antigamente. Você tinha lá aquele camarada que tinha um sítiozinho, pegava a enxada, ia lá e plantava ali os legumes, os cereais e tudo mais e beleza, funcionava. Hoje em dia, isso daí para poder ganhar escala, para poder ser economicamente mais viável, para a gente conseguir alimentar toda a população do mundo que cresceu muito, não daria mais para ficar ali na enxadinha fazendo isso. Então foi-se para modelos mais modernos e hoje em dia a gente tem tratores de última geração, a gente tem satélite, engenheiro agrônomo, enfim, mais um monte de outras coisas que tornaram a coisa mais complexa, mas extremamente mais lucrativa e mais produtiva, mais escalável. Então hoje se planta muito mais, se cria muito mais comida e se ganha muito mais dinheiro com isso daí. A mesma coisa tem acontecido com o mercado imobiliário. Antigamente, um corretor conseguia ele captar alguns imóveis, ter alguns imóveis ali na sua carteira de produtos, ele conseguia fazer os anúncios ali, ia no classificado, sabe? Parava lá na frente do jornal, fazia ali uns classificadinhos e ele conseguia vender ali 1, 2 imóveis e ir tocando a vida dele. Com o passar do tempo, com a chegada da internet, as coisas ficaram muito mais democráticas para o cliente. Se antes o cliente ele era obrigado a ir naquele corretor que tinha aquele imóvel, hoje em dia com a internet o cliente tem uma possibilidade de pesquisar muitos imóveis. Então ele compra com quem ele quer o melhor produto. Isso aconteceu com quase todos os produtos, né? Antigamente, se você queria uma coisa, dependia da loja, do vendedor. Hoje em dia você escolhe tudo pela internet. Não tem como ainda comprar o imóvel pela internet. Você compra com a intermediação de um corretor. Não dá para apertar lá e vai chegar o apartamento na sua casa para fazer a entrega. Mas a internet possibilitou que a gente fizesse muita pesquisa, que a gente fizesse muita busca e tivesse muitas opções. Aí nasce a função do gestor de vendas imobiliários. Ele entra para poder trazer escala para o corretor. Ele entra para poder fazer algumas partes da função ali que antes ficavam a cargo do corretor. Tá. E o que faz um gestor de vendas imobiliárias? O gestor de vendas, primeira coisa que a gente tem que falar é, o gestor de vendas ele é corretor? Não necessariamente. Ele pode até já ter sido, ter Cresce, esse tipo de coisa, mas ele não precisa ser corretor. O que ele faz é trabalhar em parceria com um corretor de imóveis. Então, assim, mesmo que um corretor, por exemplo, queira ser gestor de vendas, ele, para ser gestor de vendas, no que a gente considera um gestor de vendas, ele precisa fazer só uma parte do trabalho para poder ter escala. Porque se ele fizer tudo, ele é corretor. Então, e o que faz como gestor de vendas imobiliárias? Quais são as tarefas de um gestor? Ele tem 3 grandes funções dentro da venda do imóvel. A de pesquisa de produtos, a de cadastro e divulgação desses produtos e a de atendimento remoto do cliente. Essas são as 3 principais funções. Beleza, então vamos falando uma a uma para poder destrinchar melhor essas funções e quem está assistindo entender bem o que faz o gestor, ok? Tá bom. Vamos lá. Pesquisa de produtos. O que é essa tarefa que o gestor vai ter que fazer na parte de pesquisa? Como qualquer outro produto, Nath, quando você vai vender, Fábio, eu vou vender, sei lá, camiseta na internet. Você precisa ter camiseta, você precisa ter o produto. Aqui nos imóveis, nós não temos uma facilidade que nós não precisamos ir lá e comprar o produto que a gente vai vender. Ou seja, a gente não vai precisar de ter um estoque. Eu tenho um estoque, mas ele não é meu. Então, assim, como se fosse um estoque virtual. Como se fosse um estoque virtual. Então, primeiro que não tem como eu pegar o produto. Não dá para eu ir lá, pegar o seu apartamento e botar dentro de um galpão. E a segunda questão também iria ser inviável se eu tivesse que comprar todos os imóveis para eu poder revendê-los. Então, o que eu vou fazer é pegar uma autorização com você, que é proprietária, para poder vender ou mesmo se for para alugar. Entendi. Então, quando você fala que você pega a autorização, é como se, com o proprietário do imóvel, é como se você tivesse
colocando ele dentro do seu estoque virtual? Sim, vamos esperar, porque a parte de colocar dentro do meu estoque é a parte do que eu falei, que era a segunda etapa, que é o de cadastro. A primeira etapa que a gente vai ter que fazer é qual imóvel que eu vou colocar? Então eu preciso escolher um tipo de imóvel, uma região dos imóveis. Existe toda uma etapa que a gente vai falar, não é assunto para a gente falar nesse momento, mas existe toda uma etapa de saber que tipo de imóveis e em qual localização e qual perfil de imóvel que eu vou estar trabalhando. Então primeiro eu faço essa escolha desse perfil, depois eu vou fazer uma busca desse produto. Então eu vou atrás de saber quais são os imóveis que estão à venda ou que vão ser colocados à venda. Beleza, mas você falou que para isso precisa de uma autorização do proprietário do imóvel. Na verdade, primeiro eu tenho que descobrir quais são os que podem ser vendidos para depois eu procurar esse proprietário para ter autorização para ele. Então eu tenho uma etapa primeiro de pesquisa, eu tenho que ser bem organizado para poder achar, eu vou procurar imóveis que já estão hoje à venda com outros corretores, outras imobiliárias, e além disso eu vou estar procurando os proprietários desses imóveis para poder pedir autorização de venda. Então, peraí, deixa eu só fazer um exemplo aqui para ver se ficou claro para mim. Eu tava lá olhando na OLX, né, uns imóveis assim, eu preciso de produto, vou lá olhar na OLX os imóveis que estão disponíveis. Vi lá alguns imóveis, apartamentos à venda. Eu não posso simplesmente pegar aquele anúncio e falar, vou criar o meu próprio anúncio e colocar lá? Não, é proibido isso, que você pegue um imóvel que você... eu vi um anúncio de um imóvel e vou vender eu também. Beleza, entendeu? É proibido que você faça isso pelo órgão que fiscaliza a classe dos corretores. Mas aí eu vou estar ajudando o proprietário a vender, porque eu vou estar criando mais um anúncio, não? Mas imagina que você como proprietário, você pode também querer vender esse imóvel sozinha, sem a ajuda de corretores. Isso não é muito comum, a maior parte vai vender com corretores, mas você pode fazer isso. Imagina que você está mexendo na internet e você vê um anúncio com outra pessoa que você não conhece. Você vai achar que é algum golpe, vai achar que é algum crime que estão fazendo, que provavelmente estão querendo passar a perna em alguém. Então não pode, você precisa ter autorização do proprietário, isso é uma norma. É uma norma de quem? É uma norma do órgão fiscalizador do Cresce. Então ele vai fiscalizar todos os anúncios que estão disponíveis e vai perguntar para você, cadê a sua autorização desse imóvel aqui para você colocar à venda? Beleza. Tá, então você precisa fazer pesquisa, achar imóveis que estão à venda naquele momento, entrar em contato com os proprietários para poder fazer a divulgação desses produtos. Agora, isso daí, essa etapa de pesquisa, a gente também chama essa etapa de captação. Verdade, né? É uma palavra que eu escuto muito dos corretores. É a parte de captação de imóveis. Entendi. E nessa captação, por que é interessante para o corretor ter um gestor fazendo a captação e não ele mesmo ir lá e fazer a captação? Primeira coisa que tem funções diferentes entre o corretor de imóveis e o gestor nessa etapa de captação. O gestor de vendas imobiliárias, ele não pode ir no imóvel fazer a captação. Então a parte física ele não faz, ele não se desloca até lá. Só quem pode fazer esse deslocamento e ir lá fazer a captação é o corretor de imóveis. O gestor ele faz a etapa de pesquisa e tudo mais. Lá, se tiver que ir fisicamente, vai ter que fazer fotos, vai ter que fazer avaliação do imóvel. Isso é uma função do corretor de imóveis. Só que assim, um corretor, quando ele faz tudo sozinho, ele vai fazer ali 4, 5 imóveis em um mês que ele vai conseguir captar. Talvez tenha um cara que seja mais dedicado e faça um pouco mais do que isso. Mas na média é isso daí, 4 ou 5 imóveis e o cara ainda se dedicando para poder fazer, batendo em portaria, esse tipo de coisa. Um gestor de vendas imobiliário que bem treinado e com as ferramentas que a internet possui hoje em dia, ele consegue fazer isso em um único dia, às vezes numa única manhã. Então, a gente acompanha alguns gestores aqui que conseguem fazer 50, 60 captações em um único mês. Então, é muito mais eficiente esse processo quando na mão de um gestor. A diferença é gritante aqui, né? Porque imagina que, por exemplo, vamos dizer que o gestor ele faça aí 40, 50 pesquisas e localização desses imóveis. Seria impossível ele conseguir colocar todos esses produtos para dentro se tivesse que ir lá fisicamente. Só que a maioria desses imóveis não precisa ir lá fisicamente. Por quê? Eles já estão no mercado. Então o proprietário manda as fotos que ele já tem, ele manda um outro cadastro que já está feito por outra imobiliária, então você consegue pegar já os dados de forma mais facilitada, ele já sabe o preço que ele quer.
porque às vezes já tem 1, 2 corretores vendendo aquele imóvel, então já está precificado aquilo ali, ele já sabe quanto vai pedir. Então nesse caso, ele não precisa ir lá nem fazer nada disso. Agora, nos casos que precisa, que o proprietário ele quer uma avaliação, que ele quer se sentir mais confortável, que ele precisa que as fotos sejam refeitas, enfim, que tenha questões físicas que precisam ser feitas, aí o gestor vai passar esse trabalho para o corretor. Só que o corretor, ele vai fazer o quê? 1 por dia, 2 no máximo. Então, o gestor ele dá eficiência, ele dá escala. O corretor ele faz a parte técnica. Até porque o corretor, você falou, um corretor de imóveis vai fazer 5, 7 num mês. Provavelmente porque ele vai estar mais dedicado à fase de negociação, à fase de visitas. Exatamente. Né? E aí ele não vai dar tanta prioridade, né, para essa etapa. Essa é a grande questão. O corretor, quando ele faz muito bem feito o trabalho dele, ele não consegue fazer todas essas etapas, porque é muita coisa para fazer. Então ele precisa estar focado em algumas, enquanto o gestor de vendas imobiliárias está focado em outras. Tá, deu para entender aqui a questão de pesquisa de produtos. E essa parte de cadastro e divulgação dos produtos? Tá bom, então beleza, já entendemos que para poder vender um produto eu preciso primeiro ter o produto no meu estoque, que no caso é o que eu busquei. Só que eu preciso colocá-lo dentro do estoque. Então eu preciso cadastrar esse produto. O que é cadastrar esse produto? Nós utilizamos no mercado imobiliário alguns sistemas que nos ajudam a fazer isso. São conhecidos como CRM, que é um sistema para organizar os clientes e os produtos que ali. Outras áreas que também. Outras áreas também possuem, né? Então, se você vai lá no supermercado, o supermercado não sabe cada caixa de leite que tem, ele não vai passar no computador lá e tem no sistema lá o estoque dele. Do mesmo jeito, a gente tem no computador, no nosso sistema, todos os imóveis. E aí, o que a gente vai ter lá dentro daquele sistema? As fotos, o número de quartos, a metragem, a parte de documentação, número de IPTU, enfim, uma série de quesitos que são necessários para poder a gente divulgar isso e fazer a venda. Então, quem vai fazer esse cadastramento? O gestor de vendas imobiliários. Porque eu imagino que não tem como você falar, vou memorizar. Você falando, um gestor faz aí cadastro de 60 imóveis num mês. Ele vai conseguir lembrar de todos esses imóveis, com todas as especificações que o proprietário passou. Uma vez eu vi uma reportagem, diz que aquele DJ, o Catra, que ele tinha, acho que 30 filhos, 27 filhos, uma coisa assim, e ele não lembrava o nome de todos. Se o cara não lembra o nome de todos os filhos, que dirá você que captou 50, 60 imóveis no mês para poder lembrar de todos? Então você tem que ir lá inserir. Lembrando que vai acumulando, né? E vai acumulando, então você precisa ter isso inserido dentro de um sistema, e esse é o trabalho do gestor de vendas imobiliárias. Tá, mas beleza, então agora eu tenho um produto, legal, captei, tá dentro do meu sistema, mas o que adianta se eu tiver um melhor produto para vender, mas ninguém fica sabendo? Então aí entra um outro passo, que é o de fazer os anúncios, a divulgação disso. Lembra que antigamente o corretor ia lá e fazia o anúncio lá no classificadinho do jornal, esse tipo de coisa? Sim. Hoje em dia, esses classificados morreram. Ninguém mais acorda de manhã e fala assim, vou pegar o jornal aqui para poder dar uma olhada. É verdade. Então, hoje em dia, o cara vai no celular dele e começa a fazer as pesquisas. O classificado está online. O classificado está todo online. Então, a gente precisa fazer divulgação nas plataformas online. Aonde é isso? É no Google, porque você vai primeiro no Google para poder pesquisar por imóvel. Então, é no Google, é dentro dos portais imobiliários, é no Facebook, é no Instagram, enfim, existem várias plataformas onde nós vamos anunciar que nós temos esses nossos imóveis. Fábio, e aí eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles de muito corretor, né? Que tem a dificuldade de fazer esses anúncios, de gerir esses anúncios, e aí o gestor pode auxiliar nesse processo, né? É uma questão realmente de ser especializado no negócio. O corretor, ele até pode aprender isso, mas imagina, ele tem que aprender a fazer anúncios, ele tem que aprender a fazer captação, ele tem que estar na rua atendendo o cliente, ele tem que fazer tanta coisa que aí ele vira um pato. Sabe o que é o pato? Não voa bem, não nada bem, ele faz de tudo, mas não faz nada extremamente bem. Então, para não ficar com essa história de pato, a gente tem pessoas diferentes, especializadas em etapas diferentes. É como se fosse um assessor do juiz, por exemplo? É como se fosse um assessor do juiz. O juiz, só quem pode soltar uma sentença ali vai ser o juiz.
mas ele não daria conta de fazer todo o fluxo de trabalho que ele tem se ele tivesse que fazer tudo. Então ele tem um assessor que vai fazer muitas das peças, que entende de legislação também, e aí ele faz aquela finalização e assina, ele é o responsável técnico. O corretor aqui também é o responsável técnico. Ele também entra em algumas etapas fundamentais da venda, mas ele tem auxílio para poder fazer escala, porque senão a gente ia precisar de 1 milhão de juízes aí para conseguir fazer isso, e da mesma forma a gente não conseguiria fazer tantos atendimentos ou que desse viabilidade para o corretor. Porque o corretor faz poucos atendimentos, isso inclusive acontece. O corretor faz poucos atendimentos e é por isso que ele não vende. Quando ele se junta com o gestor de vendas imobiliárias, ele faz muitos atendimentos e aí ele cresce muito a venda dele. Tá, então peraí, então vamos lá, vamos recapitular aqui. O gestor de vendas vai cuidar dessa parte de pesquisa de produtos, ou seja, ele vai captar o imóvel com a autorização do proprietário, né? Então ele vai cuidar ele fazer a busca, vai colocar no sistema. Etapa, digamos assim. A segunda parte que ele vai cuidar é de fazer o cadastro dentro dos sistemas, né, que a imobiliária tem, ou mesmo que o próprio corretor tem, né, ou que o próprio gestor tem, o CRM, né, Sim. Cadastrar esses produtos com toda a especificação que aquele imóvel tem, fazer a divulgação desses imóveis, né, os anúncios, né, propriamente ditos. Sim, tem que fazer os anúncios. E agora a terceira função, que é importante, que você disse também, é a parte de atendimento remoto ao cliente. Exatamente. Explica melhor o que é essa parte de atendimento ao cliente. Ok, eu fui lá, peguei o produto, cadastrei no meu sistema, fiz anúncios dele, obviamente vários pessoas vão ficar interessadas e vão me procurar. Vão me telefonar, vão fazer um cadastro no meu site, me mandando os dados para contato. Chamar no WhatsApp. Vai me chamar no WhatsApp. Então, e alguém precisa atender isso. Aí você imagina, um bom gestor de vendas imobiliárias trabalha com dezenas, centenas de imóveis. E trabalha com centenas de anúncios também. Então ele vai trabalhar com dezenas de clientes que entram em contato todos os dias. E o corretor, ele vai ficar direcionado para uma etapa do atendimento, que é quando o atendimento vira algo físico. Então, tem que fazer a parte de financiamento do imóvel, tem que ir lá conhecer o stand do imóvel, se for um lançamento, tem que conhecer o imóvel, caso seja um imóvel de revenda, um imóvel usado já, então tem que ir lá conhecer o apartamento, conhecer a casa. E o corretor, ele vai fazer essa parte física. Já o gestor, ele vai fazer o atendimento inicial de todos esses clientes e depois o acompanhamento disso. Então imagina, num único dia, um gestor atende aí 10, 15 pessoas. O corretor está fazendo visita. Imagina se ele tivesse que fazer isso sozinho. Então ele pega você aqui, seu marido, vai entrar dentro de uma casa para poder fazer visita e o celular dele está coalhando ali, de chegar o WhatsApp novo, de chegar mensagens. Quando o corretor faz isso, o que ele faz? Ele deixa para depois. E ele perde clientes. Então o gestor de vendas ele não perde cliente, porque ele fica fazendo esse atendimento. Tá naquele momento, no momento de maior interesse. Naquele momento. Existem pesquisas que mostram que a curva de interesse do cliente decai assim em uma velocidade absurda. Então quando ele me manda o cadastro dele, ou quando ele me telefona, ou quando ele me manda o WhatsApp, eu tenho ali 10 minutos, 15 minutos no máximo para ele estar extremamente interessado. Porque bora combinar, né? Hoje a gente sabe que tem centenas de produtos à disposição. Ele viu aquele produto, teve interesse, ninguém respondeu, ele vai lá e procura outro produto. Procura o próximo. Então ele vai pegar e vai mandar ali o cadastro dele para 5, 6, 7 dentro da internet e vai procurar o próximo. O cara que é mais rápido é o que leva vantagem. E quem tem então a função de gestor de vendas imobiliárias no seu negócio de novo, comparar o cara que está com a enxada para poder plantar e quem está vindo com um trator desses de última geração. A divisão das funções torna até desigual essa competição. E eu acho que a gente poderia dizer aí também que o gestor vai fazer uma espécie de filtro, né, desses atendimentos. Basicamente o que ele vai fazer é um filtro. Então o corretor, antes ele tinha que ficar querendo saber quem que ele iria atender. Só que o corretor, ele fazia mal feito assim esse filtro. Por falta de tempo, uma série de fatores. Na verdade, por várias coisas. Porque o que acontece? O corretor, ele tinha que ter o tempo para fazer visita, o tempo para fazer proposta, o tempo para fechar contrato, para poder ir no cartório, para fazer uma série de coisas e para fazer esse primeiro atendimento. Então ele ficava tentando meio que adivinhar quem tinha chance de vender ou não desde o primeiro atendimento, porque ele não tinha tempo para se dedicar para fazer isso. Então ele selecionava meio que mal isso daí. Agora, o gestor de vendas imobiliárias, como ele tem mais tempo para estar focado naquela função, ele está em casa, sentadinho na frente do computador ali,
Pode ser, né? Depende, né? Às vezes o cara mora na praia e tá com um ventinho bom aí. Mas então ele tá ali num local mais seguro, mais confortável para poder pegar e trabalhar, então ele vai trabalhar melhor esses filtros. E para você ter uma ideia, você está dizendo que ele vai atender todo mundo. Ele vai atender todo mundo e ele vai atender todo mundo rápido. Isso faz muita diferença. Para você ter uma ideia, um corretor de imóveis médio no Brasil converte, entre os clientes que ele atende e os clientes que ele vai fazer visita no imóvel, ele converte em torno de 8%. Um gestor de vendas imobiliárias, no início ainda, em treinamento, ainda aprendendo, ele consegue converter 16%. É o dobro. É o dobro. E um corretor muito bem treinado, no nível nosso, top foda, que igual a gente tem aqui dentro da empresa, ele consegue converter 4 vezes mais, até 32%. Então, o nível de eficiência, de novo, é comparar a enxada com uma máquina moderna. Beleza. Agora, explica para mim um pouco melhor a diferença de ser um corretor e ser um gestor, né? A diferença em termos práticos, né? A gente colocou aí que tem as tarefas que eles vão desempenhar, mas o corretor ele não pode desempenhar todas essas tarefas? Ele pode, mas de novo, quando o corretor faz todas essas tarefas, ele vira o pato. Não nada direito, não voa direito, ele não faz um nem o outro bem feito, porque ele não é especializado nisso. É por isso que existem as imobiliárias, porque as imobiliárias elas dividem um pouco dessas funções. Agora, muitos dos corretores não querem trabalhar necessariamente com imobiliárias, eles querem ser autônomos, eles querem trabalhar sozinhos. Então, hoje, por quê? Porque ele não quer ficar fazendo plantão, não quer ficar lá naquela estrutura que tem 30, 40, 50 corretores, então ele não quer às vezes ficar engessado naquilo. Ele quer dividir com, às vezes... Na verdade, não é nem por dividir, porque no caso com o gestor ele até divide, né? Mas... Não, eu digo dividir a atenção, né? Sim, ele não quer... Porque ali tem que dividir a atenção do cliente, às vezes com 30 corretores. Com 30 corretores, exatamente. Ele, né? Dependendo da estrutura, tem um imobiliário com 400 corretores. E aí o corretor ele fala assim, poxa, eu aqui sou mais um no meio da multidão. Já com o gestor de vendas imobiliárias, ele resolve o problema de que ele não consegue fazer tudo, mas ao mesmo tempo ele não é um no meio de 400. Ele tem ali uma lida muito mais direta com o gestor que vai estar gerando mais clientes para ele. Então, qual que é a diferença fundamental entre o gestor de vendas e o corretor? O corretor vai fazer principalmente as etapas físicas e as etapas que a legislação exige. Então, avaliação é o corretor que vai fazer. Então, visita ao imóvel é o corretor que vai fazer. Propostas feitas para o imóvel é o corretor que vai fazer. O fechamento, o contrato, acompanhamento do contrato, ida no cartório, isso tudo é o corretor que vai fazer. Ele, para poder fazer isso, ele precisa ter feito um curso, que é o curso de gestão, existem alguns cursos como o técnico de transações imobiliárias, TTI, né? Que é o TTI, ou ainda tem de nível superior, enfim, tem vários cursos para poder ser corretor. Ele tem que ter feito uma prova e ele vai ter que ter tirado uma habilitação profissional, que é o CRESSE. O gestor de vendas imobiliárias ele não precisa de nada disso, porque ele vai ocupar outras etapas, como a gente já explicou, né? Essas três grandes etapas. Basicamente, aí já entraria a próxima dúvida que eu tinha. A pessoa às vezes pode estar se perguntando, tá, Fábio, mas se como gestor eu não posso fazer todas as etapas, mas como corretor de imóveis eu posso fazer todas as etapas, por que eu vou querer ser um gestor se eu posso ser um corretor? Aí eu acho que entra isso que você está falando aí, né? Na verdade, são vários motivos. Primeiro, o gestor de vendas imobiliárias ele tem uma grande facilidade que muita gente procura. Ele pode trabalhar pela internet, então ele pode trabalhar de casa. Então tem muitas pessoas que não querem estar na rua, que não querem porque tem filhos, porque tem outras necessidades, enfim. Não quero estresse do trânsito. Não quero estresse do trânsito, não quero ficar indo para plantão. O cara quer trabalhar ali sentadinho no lugar dele. Outra grande vantagem do gestor de vendas imobiliários ele escala muito mais. Se ele for pegar e for falar assim, um gestor de vendas imobiliário pode ter 4 ou 5 corretores. Ah, é? E é difícil o corretor ter 4 ou 5 gestores de venda imobiliário, porque não tem esse tanto de profissional no mercado. Na verdade, tem muito pouco, é escasso, né? Hoje, gestor de vendas imobiliária é ouro. É um profissional que não existe dentro do mercado. Agora, corretor, se eu for em qualquer stand desse, tem 20, pegando e sorteando número lá dentro do stand. Tá, então você está dizendo que o número de atendimentos cresce tanto
que o gestor vai acabar tendo mais corretores para fazer o atendimento de todos esses clientes interessados que entram para ele. É isso? A escalabilidade ela é tão grande que o gestor depois ele pode colocar funcionários para fazer a função dele. Porque ele pode, inclusive, crescer tanto que ele já começa a falar: eu vou ter um estagiário que faz o cadastro, eu tenho uma outra pessoa que faz isso. E ele ir montando uma verdadeira agência digital para poder fazer aquilo, como se fosse uma imobiliária digital, assim, no futuro. Mas, então, é muito escalável o que ele pode fazer e desde o princípio, desde o primeiro dia, enquanto ele está sozinho, ele já consegue trabalhar com mais de um corretor. Fábio, mas pode fazer isso, assim, legalmente falando? Porque eu sei que tem toda aquela questão do CRES, normas e tudo mais, ele pode fazer isso? É o seguinte, as funções que nós passamos para os gestores de vendas imobiliárias fazerem são funções que nós já colocamos para outras pessoas fazerem, por exemplo, dentro da imobiliária. Nenhuma imobiliária grande, se você for procurar lá as maiores imobiliárias do Brasil ou a maior imobiliária da cidade onde quem está nos assistindo está, nenhuma delas, o dono da imobiliária vai lá e faz todos os anúncios. Nenhuma delas, todo mundo tem secretária, tem departamento de marketing, tem departamento financeiro, tem departamento que gera contrato, tem vários departamentos dentro. O que o gestor de vendas imobiliárias faz é exatamente pegar... O cara do marketing, né? Ele é o cara do... Só que ele é o cara do marketing, ele é o cara do atendimento. Aqui dentro da minha imobiliária, por exemplo, aqui atrás de nós ficam sentados as pessoas que trabalham na nossa secretaria de vendas, que fazem uma parte dessa função, que é a do atendimento ao cliente ali, que é o que o gestor de vendas imobiliárias faz. Então, ele não pode fazer essa venda sozinho. Agora, se ele está em parceria com o corretor, ele pode fazer isso. E ele consegue fazer isso totalmente legal e com tudo bem aos olhos da lei, fazendo contrato e tudo certinho de parceria junto com o corretor. Beleza, então ele não só pode fazer parceria, como ele pode ter vários corretores parceiros. Vários corretores parceiros. E isso é bem normal também, a maior parte dos gestores acaba fazendo isso. E eu acho que tá aí o pulo do gato para chegar aos 25 mil que você estava falando, né? Sim, de comissão. Ele muitas vezes chega muito mais rápido do que um corretor, exatamente porque ele tem essa facilidade de escala, de ter várias pessoas trabalhando junto com ele. Beleza. Fábio, agora me explica, por que você acha que é uma grande oportunidade ser um gestor de vendas imobiliárias nesse momento, 2021? Olha, eu acho que ela é uma grande oportunidade, primeiro por conta do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele está passando... o mercado imobiliário, tradicionalmente, ele é um mercado chamado de mercado cíclico. Então, a gente tem momentos onde a economia cresce, onde os imóveis crescem as vendas também. E isso tem acontecido muito forte nos últimos anos. Mesmo em 2020, com pandemia e com tudo isso, ainda aconteceu um crescimento forte e 2021 aponta também. Por que continua crescendo? Os imóveis estão crescendo mais forte do que a economia no geral. Por que isso acontece? Por vários motivos. O primeiro grande motivo é as taxas de juros estão baixas. Então, com taxas de juro baixa, as pessoas não podem deixar o dinheiro no banco lá só para poder ficar esquecido rendendo juros, porque não tem juro. Ele valoriza menos do que a inflação. Então, muitas pessoas pegam esse dinheiro e vão comprar imóveis para poder botar para alugar, para poder fazer outra coisa, para ganhar da inflação. Outra coisa que tem acontecido é que o governo também incentivou, principalmente com pandemia e tudo mais, para que tenha mais dinheiro na economia fazendo financiamentos desses imóveis, crédito. E aí, com o crédito, as pessoas vão comprar. E por fim, a gente ainda percebeu com a pandemia que sem as pessoas poderem viajar, elas viram e ficaram dentro de casa e viram tanto que a casa é importante. Então, seja a casa principal, seja o segundo domicílio, por exemplo, apartamentos de praia estão vendendo horrores no Brasil inteiro. Acho que a pessoa pensou assim, rapaz, já que eu não vou para Nova York, já que eu não posso ir para canto nenhum, eu vou para praia, entendeu? E se for para ficar doente, eu quero ficar doente lá na praia, que é mais legal. Então, assim... Ou na chácara, Ou na chácara. Então, segunda moradia tá vendendo no país inteiro. E, enfim, mas não só a segunda moradia, o mercado inteiro está muito aquecido. E como esse é um mercado cíclico, esse é um grande momento para entrar, porque ele está crescendo e ainda tem um espaço de crescimento grande para os próximos anos. Então esse é um momento realmente muito bom. Outra coisa também que está sendo muito boa desse momento é as informações agora estão muito claras e com as tecnologias para a gente fazer isso. Há 10, 15 anos atrás, por que não existia o gestor de vendas imobiliários? Porque simplesmente a gente não tinha tecnologia para isso. Os anúncios ainda estavam no jornal, os anúncios ainda estavam ali no físico. Se eu tivesse que conhecer um imóvel, eu tinha que ir lá. Hoje em dia, eu tenho tudo para fazer pela internet. Eu consigo achar as ruas, ver as fotos da frente, tudo com
o Google Maps. Eu jogo o bonequinho ali e eu consigo ver tudo. Eu consigo ver tudo por satélite. Eu consigo localizar os imóveis. Acho que também tinha um fato de que era tudo muito mais centralizado, né? Sim, antes era tudo... Agora tem tá, 1000 opções. Isso é pulverizado e isso é muito fácil o acesso por parte do cliente, então isso gera uma grande oportunidade. E muitos dos corretores, eles ainda não têm conhecimento o suficiente para fazer isso. Então, hoje, como eu disse, há uma demanda gigantesca pelo trabalho do gestor de vendas imobiliário, muito maior até do que o do trabalho do corretor. Eu acho que você falou assim, alguns corretores não conseguem, mas também tem uma coisa aí, né? Muitos corretores nem querem. Às vezes a gente tem muitos corretores que falam assim, não, eu só quero ficar na etapa de negociação, contrato, fechamento. Eu não quero ter que me dedicar a essa parte de anúncio, de ir lá e fazer captação do cliente. Se eu for falar, eu acho que a maior parte dos corretores, principalmente os mais antigos e que já têm mais experiência, que são excelentes vendedores, passaram anos desempenhando e melhorando na etapa da venda. Mas eles não ficaram anos ou muito tempo aprendendo a fazer os anúncios, aprendendo a essa nova modalidade, essa nova forma de vender. Digital. Então, para eles é muito mais doído fazer essa transformação digital. Então, o gestor de vendas, como ele já nasce digital, isso não precisa ser uma pessoa nova, ela pode ser até mais velha, não tem problema nenhum. Mas é que quando ela entra no mercado, ela já entra de forma digital. Então, ela facilita muito isso para o lado do corretor. O corretor dá graças a Deus. Então, quando ele entende como funciona isso, para ele é raro você ver ex-corretor que trabalhava com o gestor de vendas. Depois que ele experimenta isso, mesmo se de repente o gestor às vezes não quiser continuar o trabalho com ele, por qualquer motivo que seja, ele já fica louco tentando procurar outro. Tá, então acho que também tem essa questão da demanda, né, Fábio? Que você pode falar assim, que existe uma demanda muito baixa ainda no mercado de gestores de vendas imobiliárias. Não, na verdade a demanda ela é muito grande. Ela ainda... Não. Eu digo assim... Uma oferta. Uma oferta, sim, desculpa, a palavra seria oferta. Uma oferta muito pequena, A oferta é muito pequena porque existem muito poucas pessoas já fazendo isso. Esse é um mercado totalmente oceano azul. Ou seja, aquele que você ainda vai lá para prospectar. E quem chega cedo bebe água limpa, né? Hoje você vai entrar nesse mercado se destacando exatamente por também não ter muitos outros concorrentes. Então você poderia dizer que é uma atividade nova? É uma atividade... O processo não é novo, o processo é antigo, o processo a gente já está muito sofisticado com esses processos, já se sabe muito bem o que tem que ser feito. Agora, a atividade em si, a pessoa sentar e falar, eu sou gestor de vendas imobiliárias, é uma atividade extremamente nova e por isso com tanto potencial. Então, o especialista, essa parte de dividir e especializar, que você diria que é novo. É isso aí, é o dividir para conquistar. No nosso caso aqui é o dividir para multiplicar. Então essa pessoa que ela é especialista nisso realmente é uma função nova e, como eu disse, por isso que tem tanta demanda, até porque a gente ainda tem pouca oferta de profissionais para fazerem isso. Tem muita gente que está buscando pela internet, Fábio, a questão assim, de atividades no marketing digital. Você diria que o gestor de vendas imobiliárias é uma função nova que está aí no marketing digital ou não? São coisas diferentes? Não, são completamente interligadas. O marketing digital vai estar presente o tempo inteiro na função do gestor de vendas imobiliárias. A questão é que ele é um vendedor especializado em imóveis. O marketing digital é um conceito muito grande, né? Então você tem muitas coisas que você pode vender e fazer com o marketing digital. Essa é uma especialização dentro do marketing digital. E sim, é uma das, acredito eu, com o maior potencial hoje em dia. Por quê? Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo produtos pela internet. Só que se o cara consegue ganhar dinheiro vendendo produto barato, imagina o que acontece quando você tem um produto de alto ticket. Então, muita gente, inclusive, já que entra nessa função de gestor de vendas imobiliárias, entra depois de já ter feito outras atividades. Algumas atividades que em 2010, 2012 tiveram a sua ascensão e hoje em dia já tem muito concorrente. Então, essas pessoas hoje estão migrando para o mercado imobiliário porque entenderam como sendo um mercado melhor. Primeiro, o produto ele é muito estável.
Então, às vezes você vai trabalhar, por exemplo, sei lá, eu vou fazer dropshipping, eu vou fazer venda de um produto, sei lá, no Mercado Livre, por exemplo. Aí, eu vou vender carteira, que eu achei legal de vender carteira. Aí você acha uma carteira bacana que você compra lá na China para poder vender aqui no Brasil, lá no Mercado Livre. Pô, mas depois que você vendeu 100, 200 carteiras, quem tinha para comprar aquela carteira diferentona sua já comprou e acabou. Então, você já tem que ficar louco atrás de outro produto para poder fazer a venda. O imóvel não. Então, assim, se você... renovando o tempo todo. Não, né? O tempo inteiro tem imóvel novo entrando para vender, imóvel para sair. E assim, ninguém fica perguntando, será que eu compro aquela carteira? Cara, ele precisa. A própria vida empurra a pessoa a comprar um imóvel. Ou casou, separou, nasceu alguém, morreu alguém. Então, existem vários gatilhos que fazem com que as pessoas comprem imóveis. E por isso é um mercado de muita demanda e é uma demanda eterna. E aí, por isso, o gestor ele entra realmente numa especialização ali do marketing digital de um produto que tem alta demanda. Tá, dentro do marketing digital, a gente tem a figura do gestor de tráfego. Sim. Né? Que é quem cuida só dessa parte de anúncios. Qual que é a relação que você diria entre o gestor de tráfego e o gestor de vendas imobiliárias? O gestor de tráfego também é uma função extremamente nova e extremamente lucrativa. Muita gente entrou nessa função aí e está se dando muito bem, ganhando muita grana. Só que o que acontece? O gestor de tráfego é aquele cara que faz a parte dos anúncios. O gestor de vendas imobiliárias ele também faz essa função, só que ele vai além. Porque como ele faz o atendimento do cliente, como ele faz a etapa de prospecção do produto, ele domina mais as etapas da venda. E por isso ele tem muito mais controle e por isso ele tem muito mais valor. Então vamos dizer que o cara quer ser gestor de tráfego, por exemplo, do mercado imobiliário. Ele vai conseguir fazer isso? Vai. Só que quanto ele vale para o corretor? Quanto o corretor, quanto o dono da imobiliária está disposto a pagar pelo trabalho dele? R$1.000, R$2.000, R$3.000, depende muito do tamanho da empresa, do tamanho do bolso do corretor. Agora, quando o corretor não tem que pagar isso para ele, porque não tem que tirar do próprio bolso para poder pagar, mas porque ele entra no risco para poder fazer a venda, porque ele domina muito mais isso, o corretor, assim, ele fica mais aberto para poder dividir os ganhos. Como os ganhos são altos, então aí vale muito mais a pena. Então ao invés dele pegar e cobrar R$1.000, R$2.000 e ficar tentando ali segurar o corretor, ele vai pegar quem? Ele vai pegar o cliente. Aí ele tem muito mais domínio. Fora que, nesse caso aqui, né, quando a gente fala aí também do gestor de vendas imobiliárias, ele demonstra muito mais valor, porque ele tem muito mais atividades a serem feitas também, né? Bingo, é isso daí. Se o cara só tem que apertar botão do Facebook e só tem que apertar botão do Google, ele tem um valor. Agora, olha a quantidade de coisas que o gestor de vendas imobiliário fez. Na hora que chega no final do mês e que o corretor vê lá os 20, 25 mil reais indo para a mão do gestor de venda, ele pode, não necessariamente vem só de um corretor, né? Porque ele pode estar trabalhando com vários, mas na hora que ele vê aquela parte da comissão indo, que é metade, ele não fica doído porque ele sabe que ele precisa. Agora, quando ele vê o gestor de tráfego levando lá R$1.000, R$2.000, R$3.000, ele fica, será que eu não dou conta de apertar esses botões aí? Será que eu não dou conta de fazer isso e economizar essa parte? Então, com o gestor ele fica mais difícil, por mais que ele entregue mais, mas como ele produz muito mais também, porque tem muito mais funções, ele também é mais fácil dele pegar e não ficar incomodado com isso. Eu acho também, quando a gente fala do valor, né, porque vem muito mais fácil para o corretor também, né? Vem mastigadinho. Não, vem mastigado. Ele vem pronto, ele vem aqui, olha, vai lá fazer a visita, tá aqui, o cliente é assim, assado, tá aqui, tá prontinho. Não tem mais aquela fase de namoro. Já vem namorado, né? Já passou, já vem namorado. sabe? O lance é o seguinte, é muito normal a gente ver corretores que trabalhavam sozinhos e às vezes faziam uma venda a cada 2 meses, a cada 3 meses e de repente o corretor vende todo mês ou ele vende 2, 3 num mês. Não, depois que o cara experimenta isso, ele não quer voltar para outro modelo de jeito nenhum. Verdade. Bom, Fábio, eu acho que aqui a gente já falou, teve a oportunidade de falar bastante aí sobre o que é o gestor, o que faz o gestor, sobre essa função que nós temos aí e essa oportunidade. Essa é uma grande oportunidade. Que nós temos aí na venda de imóveis, no mercado imobiliário. É isso aí. E, então, muito obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Yeah.